Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus amados. Marcos 10. Marcos capítulo 10 e verso de número 17. Queridos, eu quero te dizer que eu tenho orado ao Senhor, o Senhor tem colocado algo no meu coração. Essa semana, Suzane, eu e toda a congregação lá de casa, né? Nós estaremos indo para Goiânia, porque nós temos uma viagem semana que vem, mas nessa semana a gente vai ter um seminário, uma semana de imersão na visão celular lá em Goiás. Então os irmãos estejam orando por nós, amém? Então os irmãos vão não me ver aí por uns 2 domingo a 3, mas é por isso. Irmãos, eu quero dizer que estar em uma célula, fazer parte de uma célula é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque atinge vidas que precisam de mudança. Eu quero ler um pouquinho, querido. Antes de nós lermos, eu quero que você vira para a pessoa que está do seu lado. Às vezes você pode falar, não, pastor, mas por quê? É porque nós já estamos sendo profetas um pouquinho. Fala assim, você precisa restituir o controle para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 10 e verso de número 17. Quem achou, dá um amém bem forte. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não fraudarás alguém. Honra teu pai e a tua mãe. Verso 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Até aqui, feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pelo momento que aqui estamos diante da Sua presença. Que o Senhor venha tomar o controle das nossas vidas, dos nossos planos, dos nossos sonhos. Nós estamos aqui, Pai, para o melhor servir ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para melhor fazer e estar com o Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, para que o Teu Espírito mova, atraia o nosso coração, a nossa mente, e que nós saímos daqui totalmente impactados pela Sua presença, em nome de Jesus. Amém? Amados, o Lucas também fala disso no capítulo 16, o Mateus fala disso também no capítulo 19. Mas o Marcos, ele cita essa palavra que no 21, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse. Quando nós vemos isso, é que a resposta de Jesus não foi uma resposta que aquele jovem esperava. E antes, irmãos, eu quero fazer aqui, colocar algo para os irmãos. Queridos, eu não sei você, mas um dos grandes problemas que acontecem em viagens ou em trânsito, né, é as pessoas perderem um controle do seu veículo. E quando a pessoa perde o controle do veículo, seja por causa dela ou por causa de algum problema, algum vício ali do carro, né, algum problema, alguma peça que estraga, ao perder o controle desse carro, esse carro pode causar muitos estragos. Mas quando o controle está bem direcionado, está tudo alinhadinho, e aquele carro tem todo o controle, além dele não causar nenhum acidente, ele chega no local pelo qual ele se dispôs a sair, não é isso? Tem muitas coisas também, quem viaja muito sabe, de aquaplanagem, né, irmãos? Aquaplanagem é quando um carro passa numa poça grande de água, e a coisa que você não pode fazer numa aquaplanagem é o quê? Pisar no freio. Você não pode, você tem que deixar o carro ir, porque se você pisar no freio, o carro vai rodar mais. Então, quando você perde o controle de algo, irmãos, é algo muitas vezes desesperador. E esse desespero pode trazer dano não só para a nossa vida, mas para a vida de outras pessoas que trafegam na mesma via. E nós pedimos sempre para o Senhor para cuidar nas nossas vidas, amém? Mas eu quero trazer sobre essa ilustração a respeito de controle, querido. Porque muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e nós chegamos como esse carro, de uma forma ilustrativa, é claro, sem controle daquilo que nós estamos vivendo. E às vezes nós já estamos nesse processo de ter dano e causar dano.
Às vezes nós já estamos diante de Deus no processo de descontrole total das nossas vidas. Não sabemos para onde ir ou como resolver situações das nossas vidas. E estava assim na vida desse jovem. A Bíblia começa a dizer que Jesus começa a alinhar e corrigir a vida desse jovem. Esse jovem chega para Jesus e fala assim: bom mestre, como que eu posso herdar a vida eterna? E Jesus começa a dizer: ó, você tem que seguir os mandamentos, você tem que cumprir a palavra de Deus. E ele começa a dizer acerca dos mandamentos. Aquele jovem chega para o Senhor e fala assim: mestre, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Diz a palavra que Jesus o amou. Mas Jesus não está colocando aqui, irmãos, o João Marcos não coloca aqui relatando esse texto, essa passagem de Jesus, acerca de que Jesus o amou de uma aprovação. Jesus o amou porque sabia que tinha algo que ele tinha que mudar, e esse amor de Jesus estava envolvendo ele. Por isso que agora Jesus dá uma resposta. Por isso que Jesus fala assim: ó, mas para você ser perfeito falta-te uma coisa. Jesus estava amando ele, por quê? Porque Jesus queria trazer o controle de novo na vida daquele jovem. Jesus queria redirecionar e trazer com aquele jovem benefícios que nada, nem dinheiro consegue trazer. E Jesus começa a dizer: para você ser perfeito falta uma coisa, pega o seu dinheiro, vende tudo, todas as suas propriedades. Depois que você vendeu todas as suas propriedades, você pega o dinheiro e dê a quem, irmãos? Aos pobres. Por isso, nisso você vai ter um tesouro maior nos céus, e depois disso você vem e me segue. Mas e quando você começa a analisar, não era simplesmente o fato daquele homem vender as propriedades, era o fato do homem vender a propriedade e fazer o quê? Dar o dinheiro aos pobres. Porque vender propriedade é muito fácil, irmãos. Às vezes você comprou 10 propriedades a R$1 milhão, aí você vende ela 10 anos depois, as mesmas 10 propriedades a 5 milhões. Você ganhou ou perdeu? Você ganhou. Você lucrou 4 milhões em cima daquelas propriedades. Mas agora não era simplesmente o aspecto do investimento inicial, mas agora também o lucro. Jesus estava dizendo: para você ser perfeito, você vai vender tudo, e todo o dinheiro que arrecadar dessa venda você vai dar aos pobres. Você tem que se libertar de algo que está prendendo a sua vida. Amados, quer dizer então, pastor, que para mim seguir Jesus, hoje eu tenho que abrir mão de todos os meus negócios, todas as minhas propriedades? Não, irmãos. A Bíblia está dizendo, e nós bem sabemos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos. O problema daquele jovem não era as suas propriedades, que, como o diácono Ítalo diz, Deus tem prazer em nos abençoar, amém? Mas o problema daquele jovem é que o coração dele estava preso nessas coisas. O coração daquele jovem estava preso nas suas riquezas. Ele queria seguir Jesus, mas sem abrir mão de coisas que o prendia. Amados, eu quero te dizer, Jesus nunca vai requerer que você abra mão de algo que não está roubando o seu coração. Às vezes, como eu mesmo disse, às vezes você pode ter muitas riquezas, mas às vezes isso não rouba o seu coração, então você não tem que abrir mão. Nós não estamos falando sobre isso, amém, irmãos? Nós estamos falando de abrir mão de um local no nosso coração que era para Deus, mas que agora foi preenchido por outras coisas. A Bíblia fala que Satanás, ele estava diante de Deus. A Bíblia fala que ele determinou no seu coração subir o mais alto, ser semelhante ao Altíssimo. Diz a palavra que achou iniquidade no coração e agora ele é lançado de lá. E diz a palavra que ele convence a terça parte dos anjos que estavam lá vendo a Deus. É para você ver, irmão, Satanás, ele queria tomar o trono de Deus, mas ninguém, nenhum lugar, em nenhuma nação, ou fora dessa nação, ou do planeta, vamos colocar assim, nenhum lugar, nenhuma criatura consegue se igualar diante do nosso Deus, amém? Mas todavia Satanás, ele não conseguiu e não vai conseguir tomar o trono de Deus, mas agora ele quer tomar o trono de Deus no meu e no seu coração. Agora ele quer roubar o trono de Deus no que tange os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e aquilo que nós desejamos. Mas porque o difícil não é abrir mão de algo que nós queremos, difícil não é abrir mão de algo que nosso coração ali não deseja. O difícil é dar o controle para Deus de uma área que nós temos muito zelo ou muito apego, ou nós estamos ali presos em determinadas situações, e aquela situação muitas vezes para nós vai parecer que não tem nada a ver. Porque nós não queremos mexer em algumas áreas, irmãos, e nós queremos parecer muitas vezes
Então, perder o controle, irmãos, traz um dano na minha vida e na sua vida. O bom capitão da minha vida e da sua vida sempre será o Espírito Santo de Deus. O bom direcionador das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos planos, sempre foi, é e sempre será Jesus. Mas quando nós pegamos o controle, nós fazemos muitas vezes esse carro, de uma forma ilustrativa, que é a minha vida e a sua vida, perder o controle. E agora a gente começa a trazer dano na nossa vida e na vida das pessoas. E quando nós começamos a trazer dano na nossa vida e na vida de outras pessoas, nós começamos a perguntar: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei para me receber tudo isso? Mas o problema muitas vezes, irmãos, não é onde você errou, mas aonde você tem errado em não dar o controle ao Senhor. Porque muitas vezes nós vamos lutar com isso. A Bíblia diz que agora esse jovem, depois de ter essa área em confronto com Jesus, aonde Jesus falou assim: você quer mesmo? Você realmente quer me seguir? Por isso que Jesus diz que aquele que não amar a sua própria vida, nós temos que renunciar à nossa própria vida, tomar a cruz e seguir a Jesus. O que ele está dizendo? Eu tenho que negar os meus desejos, as minhas vontades, eu tenho que tomar a cruz do Evangelho e da pregação do Evangelho para eu poder seguir Jesus. Mas tem-se uma ideia no nosso meio, e quando eu falo no nosso meio, não estou falando missão transcultural, eu falo no nosso meio na terra, viu, irmãos? Que parece que se eu servir Jesus, os meus sonhos não vão ser realizados. Parece que se eu for fiel a uma obra do Senhor, se eu for um bom líder de célula, se eu for um bom líder de casa de paz, se eu estiver envolvido no reino, se eu estiver envolvido na igreja, no trabalho da igreja local, não vou conseguir realizar os meus sonhos. Eu quero te dizer, irmãos, isso é mentira mesmo do diabo. Porque esse jovem foi enganado. Além dele não conseguir Jesus, ele não conseguiu o tesouro nos céus. Além dele não ser rico para com Deus, ele perdeu a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Ele escolheu ser um rico nesta terra e abriu mão de ser rico diante de Deus. Amados, essa é a pior inversão do mundo. É igual um dia eu ouvi um grande empresário dizendo que as pessoas hoje elas preferem ter um carro de 300 mil e no banco 30 mil. Mas o bom seria ter um carro de 30 mil e no banco investido 300 mil. Às vezes nós nos importamos com aquilo que é temporal e com aquilo que nós olhamos e nós perdemos uma grande oportunidade dada por Deus na minha vida e na sua vida. Pastor, quer dizer então que eu não posso seguir os meus planos e os meus sonhos? Muito pelo contrário, agrada ao Senhor, Ele concederá o que deseja o seu. Irmãos, eu sirvo Jesus desde que eu me entendo por gente. Jesus sempre realizou os meus sonhos. Às vezes as coisas que eu nem imaginava e nunca via na proporção, como aqui a Camila disse muito bem, né? Nunca vem na mesma proporção que você pede, vem sempre uma proporção maior. Deus nunca dá para mim, para você na proporção que nós pedimos. Enquanto o Salomão pediu sabedoria, Deus falou: porque você pediu bem, você vai ter sabedoria, vai ter riqueza, glória, segurança e nunca haverá outro como você. Olha, Deus estabelece tantas coisas. Mas o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração e ao seu coração nessa noite, irmãos? A sua vida pode estar acontecendo o que está acontecendo porque você pegou o controle daquilo que não era para você ter o controle. Às vezes nós começamos a viver algo que nós não queríamos viver. Às vezes começamos a ter sentimentos que nós não queríamos ter. Por quê? Porque a nossa vida rodou na pista de uma forma ilustrativa. Nós começamos a fazer escolhas, ou tomar decisões, ou andar numa velocidade que não era compatível com aquilo que era para mim estar vivendo. Às vezes nós começamos a viver algo na nossa vida, fazermos escolhas, decisões, começamos a andar com pessoas, começamos a ver coisas, e essas decisões que nós começamos a tomar está fazendo, parece que eu estou chegando mais rápido, parece que eu vou chegar mais rápido no meu objetivo, mas eu quero te dizer que às vezes é que você já perdeu o controle, você está rodando a pista e ainda não viu isso. E quando Jesus vem com a sua palavra, Ele vem para te endireitar, para você não ter dano e não gerar dano em ninguém. Porque Deus não está preocupado somente com o odre, mas está preocupado não somente com o vinho, mas Ele está preocupado com o odre e com o vinho. Quando a Bíblia está dizendo para colocar vinho novo sobre odre novo, Ele está dizendo, você precisa pôr uma unção nova diante de uma pessoa que vai receber essa unção e vai guardar essa unção. Só que muitas vezes, amados, nós queremos algo novo de Deus vivendo uma vida velha. Nós queremos os benefícios de Deus sem abrir mão de coisas que impedem a Deus. O cúmulo da loucura é você querer algo melhor fazendo as mesmas coisas. Não há possibilidade disso. Mas quando Jesus ele começa a trazer esse controle, Jesus estava dando uma grande oportunidade para aquele jovem. Jesus está dizendo, você quer ser rico? Eu sei que você é rico, mas tem um tesouro escondido para você.
Mais uma vez eu quero dizer, mas eu quero deixar muito bem frisado, o problema não era a riqueza, o problema é como a riqueza estava no coração daquele homem. A riqueza tomou o coração daquele homem. Pastor, mas então, se eu não sou rico, eu vou para o céu? Não quero dizer isso, porque tem muitos ricos indo para o céu. A Bíblia diz que o Jó era o homem mais rico do Oriente. Não havia homem com a riqueza igual a dele, perdeu tudo, mas depois diz a palavra que Deus deu 10 vezes mais para ele, tudo o dobro, melhor dizendo. Deus deu o dobro daquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. A Bíblia diz que o Abraão e o Ló, eles ficaram tão ricos que eles tiveram que se separar. Um foi para um lado, um para o outro, porque era tanto rebanho. Então a questão da riqueza não está ligado somente com ser aprovado por Deus. Tem muitas pessoas que não são aprovadas por Deus e que têm riqueza. Mas o que Deus está trabalhando é chagas do coração. 4:23 de Provérbios diz que de tudo que você deve guardar, guarde o seu, porque deles procedem as saídas da... Irmãos, não é que o seu coração está ali, e às vezes nós começamos a desejar aquilo que não era para ser desejado, porque nós colocamos às vezes o olho naquilo que não era para nós olharmos. A Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 11, que no tempo dos reis sai a guerra, o Davi ficou em casa. O Davi ficou lá no palácio, mas era para ele estar indo para a guerra. Mas em vez de ir para a guerra, ele ficou em casa. Aí diz a palavra que naquele momento que ele estava em casa, sem nada para fazer, ele olha ali para o pátio e começa ali agora a ver uma mulher. E diz a palavra que essa mulher encheu os olhos do Davi, e era Batseba. Mas se o Davi estivesse no lugar certo, fazendo o que ele tinha que fazer, ele não deveria ter pecado. Amados, quantas coisas começam a vir na nossa vida porque nós tomamos um atalho na nossa caminhada, porque nós fizemos escolhas que não era para nós fazermos. E eu quero te dizer, irmãos, que quando nós fazemos escolhas que não era para nós fazermos, o diabo acusa a nossa vida de dia e de noite, dizendo que eu e você somos um fracassado porque escolhemos isso e não somos dignos de estar diante de Deus. E ele não perde tempo, porque 12:10 de Apocalipse diz que ele é acusador mesmo. E ele acusa de dia e de noite, e ele vem com aquele peso e vai dizer no seu coração e na sua mente: quem é você para chegar diante de Deus? Olha os seus caminhos, olha o que você está vivendo. Isso está trazendo o quê? Dano para a sua vida. Agora vem Jesus com a sua palavra e começa a dizer: você tem que abrir mão de áreas da sua vida. Você tem que abrir mão de comportamentos, você tem que abrir mão de visualizações, você tem que abrir mão de coisas que estão te prejudicando em ter um tesouro e servo de Jesus. E às vezes quem está prejudicando não é o outro, é você mesmo, porque a nossa tendência é culpar o próximo. A tendência é isso. Esses dias eu estava vendo um vídeo, irmãos, eu achei fantástico o vídeo. É um vídeo engraçado. Tinha um menino malinando, e estava ele um cachorrinho do lado, ele um labrador, e o menininho pequenininho, deveria ter 1 ano, 2 anos, ele lá brincando, derrubando as coisas. Aí depois a mãe dele, deve ter uns 2 anos, né, para entender bem. Aí a mãe dele chega e fala assim: quem fez isso? Foi em inglês, né? Who did it? Quem fez isso? Aí o menino apontou pro cachorro. Aí o cachorrinho só fez assim, olhou. E é isso que acontece, irmãos. A gente quer arrumar um culpado pelas desgraças, desculpa a palavra, pelas desgraças da nossa vida. Desgraça que eu falo é a falta da graça, viu, irmãos? A falta da graça traz a desgraça. A gente quer arrumar um culpado, porque que não deu certo. Quem foi o culpado que o meu negócio não deu certo? Quem foi o culpado que o meu casamento não deu certo? Quem foi o culpado que minha alegria não veio? Quem foi o culpado? Nós queremos achar um culpado, mas às vezes o culpado é eu e é você. Às vezes o culpado são as nossas escolhas. Desde o Éden isso acontece. Desde o Éden. Essa é a artimanha do diabo. Quando a Eva vai lá e come do fruto proibido, quem deu, Eva, para vocês comer? Quem foi Adão que deu ordem para vocês comer? Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa não foi de Adão, foi da mulher e de Deus. E nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de tomar o controle, mas quando nós somos confrontados, irmãos, as coisas começam a vir. E eu tenho certeza, amados, que eu e você vamos sair daqui de 2 formas: ou vamos resistir ao confronto de Deus, ou nós vamos ceder o controle a Deus. E eu quero te dizer que se você resistir nessa noite o controle de Deus, a sua vida vai continuar dando errado. Você vai continuar trazendo dano para a sua vida e para a vida das pessoas. Mas se hoje Jesus tomar a direção da sua vida, Ele te coloca no caminho certo para chegar no lugar que Ele planejou na minha vida e na sua vida. Nós precisamos falar: Senhor, está aqui o controle. Senhor, está aqui, eu não sei aonde chegar, eu não sei como fazer, mas o Senhor pode fazer. Vamos andar mais um pouquinho, querido, que eu não quero me delongar. Eu sei que os irmãos, muitos vieram cansados do encontro. João capítulo 4. Acontece com uma mulher também. O Evangelho de João vem retratar no capítulo 4 um diálogo maravilhosíssimo de Jesus. Capítulo 4 de João.
do verso 7 ao verso 15. Quem achou, diga amém. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, você vai entender melhor sobre isso. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é muito fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu não quero delongar, querido, nós podemos citar sobre esse texto. Essa mulher estava restituindo o controle da vida dela, que ninguém conseguia fazer, e Jesus começou a fazer. Aquela mulher chega, a primeira empecilho, ou a primeira barreira que é quebrada. Primeiro é o diálogo de um homem com uma mulher, um judeu com uma mulher que nem samaritana, nem judia era. Mas agora, além disso, era um diálogo de um homem no lugar ermo, sozinho, ele e ela, conversando. E agora ainda mais ela é samaritana. E essa mulher começa a abrir o coração para Jesus. A primeira coisa que ela fala assim: mas como você está falando comigo? Nós temos problemas, os judeus não se dão conosco, os samaritanos. Jesus começa o diálogo com aquela mulher. Irmãos, e Jesus começa a restabelecer princípios na vida daquela mulher. Jesus começa a dizer: eu tenho algo para te dar hoje que ninguém pode te dar. Eu tenho algo para você receber nessa noite, nesse dia, que ninguém pode te dar. E você pode ter isso para a sua vida eterna. Vai te saciar, mulher. E a mulher começa a dizer: aonde posso ter isso? Irmãos, aquela mulher estava sedenta por um toque especial. Aquela mulher estava sedenta para ouvir algo diferente do que ela tem escutado. Aquela mulher estava sedenta para ouvir um conselho, um direcionamento, algo. E ela fala assim: aonde eu posso me saciar? Eu estou precisando ser saciada. Aonde eu posso saciar a minha sede? E Jesus começa a dizer, e aí Jesus começa a trabalhar, do verso 16 ao verso 18, Jesus começa agora a trabalhar a vida pessoal, sentimental e familiar daquela mulher. Jesus começa agora a restituir a vida familiar, pessoal e sentimental dela, e dizendo: olha, você precisa corrigir isso. Vai lá, chama o seu marido. Não tenho marido. Dissestes bem, porque já teve 5, o atual não é seu marido. Jesus começa a restaurar e dizer: vamos começar a corrigir, vamos começar a ter o controle de novo na sua vida. Vamos começar a restituir os lugares, vamos começar a trabalhar aonde que está precisando de mudança, aonde você precisa abrir mão, aonde precisa corrigir, porque se você corrigir essas áreas que eu direcionar, você vai receber a água viva e você vai ser saciada. Mas Jesus sempre vai vir confrontar áreas de mudança para mim e para você. Aí Jesus começa a trabalhar a área sentimental, a área familiar daquela mulher. Depois Jesus, do verso 19 ao verso 24, Jesus começa a trabalhar a fé daquela mulher. Aquela mulher estava esperando o Messias. Aquela mulher estava ouvindo que viria um tempo onde viria um homem que era o Messias e iria salvar a humanidade. Jesus começa a trabalhar a fé e fortalecer. Então, ou seja, Jesus fala onde ela precisa de mudar. Jesus fortalece essa mulher. Agora do 28 ao 29, essa mulher está curada, saciada e pregando o evangelho do reino de Deus. Uma conversa mudou toda a história daquela mulher. Aquela mulher voltou para a cidade e começou a anunciar: vem cá ouvir, tem um homem, ele deve ser o Messias, vamos lá ouvir ele. Aí vem a cidade atrás daquela mulher. Aquela cidade agora começa a ouvir Jesus. Eles constrangem Jesus a ficar mais alguns dias com ele. Jesus fica, e no findar daqueles dias que Jesus estava já para se retirar, aquela cidade vira, alguns homens daquela cidade viram para aquela mulher e diz: já não é mais pela sua palavra que cremos, mas nós temos visto e ouvido que ele é o Cristo.
A mulher estava sem controle, estava acanhada, estava longe. Uma conversa com Jesus, uma restituição de controle. Ela é curada, transformada, fortificada e começa a pregoar o evangelho do reino de Deus. Porque Jesus faz isso na minha vida e na sua vida. Então não entenda, querido, que quando a palavra vir e te confrontar, não é porque Jesus quer te pegar ou quer te chamar sua atenção somente. Não, Jesus quer mudar a sua história. Quando a palavra vem de confronto comigo e com você, é para mudar quem nós somos, para abrir caminhos que somente a fidelidade e a obediência vai abrir. Não é somente o acreditar, mas é o acreditar e o confiar e descansar em Deus. Abre caminhos, querido, que não existe outros caminhos. Aquele caminho, não sei você se já aconteceu isso, mas comigo já aconteceu. Às vezes aquela fileira de carro assim. Eu me lembro que teve uma época, a 262 ficou fechada, e eu me lembro as pessoas que estavam em viagem lá na ponta. Eu vi umas pessoas chegando, vem cá, deixa eu te ajudar. Aí alguns moradores dos bairros ali, entrava ali, passava aqui pelo centro e saía aqui na outra trincheira, e saía justamente daquele período ali, daquele engarrafamento onde tinha um acidente, o que for. E eu me lembro de uma pessoa, irmãos, que aconteceu isso. Eu estava num lugar e a pessoa foi nos seguindo, a gente levou ela lá na saída, ali na outra trincheira, ali na trincheira ali do Hotel Liber. E aí aquele camarada falou, não, deixa eu te pagar, se você adiantou minha viagem. Eu falei assim, não, Souza, não precisa pagar não, a gente veio te ajudar. Não, deixa eu fazer alguma coisa pra você e tal e tal. Aí depois ele seguiu viagem, por quê? Porque ele estava muito feliz. Aquele congestionamento ficou horas mesmo, mais de quase 10 horas tudo parado. Mas porque alguém conhecia um caminho, conseguiu tirar ele do dano daquela viagem. Amados, é isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. O Espírito Santo, ele conhece o caminho que eu e você não conhecemos. Ele conhece lugares que eu e você não conhecemos. E ele consegue abrir caminho e nos colocar em um lugar onde ninguém conseguiria, e nos tirar de todo o dano de um caminho. Se nós confiarmos no Senhor e descansarmos nele e sermos fiel e fortes nele, forte que eu quero dizer é, o seu corpo vai querer parar, a sua mente vai querer parar, mas se você é fiel e obediente, Deus irá mudar a minha e a sua história de uma forma extraordinária. É isso que nós precisamos. Quando você começa a perder o ânimo, quando você começa a perder o toque de Deus, quando você começa a perder o toque do Espírito Santo, você precisa de um caminho novo aberto pelo Senhor. Você precisa de um saciar novo. Sabe, quando você começa a ver em Apocalipse, capítulo 2, Jesus tratando com a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja que no trabalho e na obra eles eram inigualáveis. É uma igreja que Deus fala, eu sei as tuas obras, o seu trabalho. Eu sei que você não pode suportar os maus, e vendo o mentiroso, você tira eles do meio da igreja. Vocês são bons de Bíblia, vocês não se cansam de falar do meu nome. Mas vem Jesus e fala, mas eu tenho algo contra vocês. Não é somente falar de mim, não é somente estar na minha igreja, não é somente estar na casa de Deus, é fazer isso com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Mas sabe por quê? Eu descubro hoje, às vezes as pessoas um dia me perguntaram, pastor, como que é? Parece que você não desanima, irmãos, como que eu vou desanimar que tem um Deus toda manhã falando para me animar? Como que eu vou voltar atrás numa vida de pecado se toda manhã o Espírito Santo vem e tem um toque íntimo no meu coração e me anima para aquele dia, me anima para as batalhas, me direciona, já me avisa de coisas que vão acontecer? Como que eu posso desanimar sabendo que não há problema, não há dificuldade que para diante do tamanho do meu Deus? Como que eu posso ficar, por mais que às vezes, irmãos, o nosso corpo pode ficar desanimado ou abatido no aspecto de falar do peso ou do trabalho, mas a nossa alma se alegra e regozija quando nós damos o controle para o Senhor. O salmista começa a dizer, porque te abates dentro de mim, ó minha alma, porque você está perturbando, espera nele que você o verá. Ele estava dizendo, você se perturba dentro de mim, alma, mas o meu Deus está chegando, e quando ele chegar, você vai ver que ele é o Senhor. É isso que nós precisamos. Nós muitas vezes não precisamos de alguém chegar e falar assim, parabéns. Nós precisamos às vezes do Espírito Santo falar, deixa eu ajustar a sua vida. Você vai ter que mudar o seu caráter, você vai ter que mudar a sua postura, você vai ter que mudar situações. Para de dar desculpa. Irmãos, nós somos bons em dar desculpa demais. Ah, por que isso? Ah, porque eu estava doente, porque eu estava desanimado, porque eu estava triste, porque eu estava isso, porque eu estava aquilo. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Nós diante de Deus, nós não temos desculpa, não temos nada que pare diante de Deus. E se nós somos sinceros, nós encontraremos com esse Deus. Mas nós precisamos disso.
Eu quero só citar, eu não quero ler para nós ganharmos tempo. 1 Samuel capítulo 10, verso 5 ao verso 6. O Samuel começa a dizer para o Saul que quando o Espírito Santo entrasse nele, o Espírito Santo se apoderasse dele, ele tornaria o Saul em outro homem. E ele vai lhe dizer, nesse momento faz tudo conforme vem a sua mão. Sabe o que nós estamos precisando de verdade, queridos? O que nós estamos precisando não é de um guarda-roupa melhor. Às vezes precisa de roupas melhores, pode ser. Mas o que eu e você estamos precisando é de se tornar outro homens e outras mulheres. O que nós estamos precisando é de uma transformação completa de quem nós somos. Pastor, quer dizer que eu vou ter amnésia? Muito pelo contrário. Quando um homem e uma mulher, ele é cheio do toque do Espírito Santo e se torna outro homem, outra mulher, as pessoas não sabem mais quem ele é, porque ele se torna uma pessoa totalmente diferente. Esses dias eu citei aqui sobre a Luciana, falando do diácono Ataíde aqui, a Tamires falando do Ítalo e tantas outras pessoas citando. Eu vejo, irmãos, eu fico maravilhado com esses testemunhos. Eu lembro da Luciana falando, não, o Taide era isso, aquilo, não gostava nem de ver crente, não era isso, Luciana? Não gostava nem de ver crente. Irmãos, eu olho pro Taide e falo assim, mas onde tem esse homem aí? Quem não sabe quem é o Taide está lá atrás, né, Taide? Faz assim olha lá, quem não conhece aqui é camarada ali, daquela moça lá de trás. Aí ela falava assim, não, mas o Taide não gostava, né? Irmão, eu olho o Taide hoje e falo assim, da onde tinha esse negócio que o Taide não queria ver crente? É porque, irmãos, quando Jesus vem e o Espírito Santo toca, se transforma em outro homem, em outra mulher. Então não tem mais eis isso, eis aquilo. Agora foi restaurado ao estado original. É o pecado que nos corrompe, mas quando o Espírito Santo vem, ele limpa do pecado e traz quem você assim o é. E é isso que nós precisamos muitas vezes, é de um toque especial do Espírito Santo para lhe restituir o controle da minha vida e da sua vida. O Jonas, meu amado, estava num lugar e queria ir para outro lugar. E Deus falou, Jonas, vai para Nínive pregar contra Nínive. Jonas não queria. Nínive, capital da Síria, o império inimigo de Israel que tomou sitiado Samaria. Não vou pregar para os inimigos, porque o Senhor é um Deus misericordioso e vai se esquecer do mal e vai abençoar eles. Corre para Tarsis. Mas no meio do caminho, o que acontece? Ele está dentro de um barco. Olha aí, uma vida sem controle. Um homem e uma mulher que começa a prejudicar homens e pessoas ao seu redor. Por quê? Porque perdeu a visão de Deus. Um homem e uma mulher que perdeu a visão de Deus, querido, o barco que ela está vai ser abordado de diferentes formas. Obrigado, meu filho. O barco que essa pessoa está vai ser trucidado por causa de um homem e de uma mulher que perdeu a visão de Deus. O Jonas, por um momento, perdeu a visão daquilo que era realmente obediência a Deus. Ele está no barco. Começa aquela tempestade terribilíssima. Eles começam a jogar as cargas do navio no mar. Joga uma coisa, joga outra coisa. E não para. Aí eles vão tirar a sorte. Eclesiastes 3:1 diz que não há sorte, né? Há um propósito, determinação, há tempo para todas as coisas. 8:6 de Eclesiastes diz que há um tempo e modo para todas as coisas. Eles começam a tirar. Mas o incrível é o seguinte: enquanto todos os marinheiros com seus ídolos estavam na proa do navio, estava lá o Jonas dormindo, lá no profundo do navio, lá no íntimo do navio, dormindo no sono da indolência, como diz Romanos capítulo 13, verso 11, que já é hora de despertarmos do sono, porque o dia é chegado, e a nossa salvação agora está mais perto desde quando aceitamos a fé. É isso que tem acontecido com muitos homens e muitas mulheres, estão dormindo no meio do problema. Estão longe no foco, as coisas, o problema está acontecendo, mas ele está aquém. Por quê? Porque ele sabe que ele é um motivo daquele problema. Agora ele sobe e tira uma sorte. E vai falar assim, vamos tirar a sorte aqui. Qual é a sua ocupação? Eu sou um camarada aí. Quem é seu Deus? O meu Deus é o Deus dos céus. Aí eles começam agora a tirar sorte para saber de quem era o problema. E cai justamente na cabeça de quem? O Jonas. O Jonas vai lá e fala, se vocês me jogarem fora desse navio, acaba o problema, pode me jogar. Não, nós não vamos te jogar não, senão o seu sangue vai vir sobre as nossas cabeças. Pode me jogar que o problema sou eu. Diz a palavra que na hora que eles jogam o Jonas no mar, o problema acaba. Mas na hora que acaba o problema das pessoas, começa o direcionamento de Deus. Agora Deus manda um grande peixe. Esse grande peixe, como nós bem sabemos, eu não quero contar a história, leva o Jonas justamente para o lugar. Irmão, se nós contássemos essa história, falasse, nossa, tinha um barco que estava caindo e o camarada foi lá, caiu no mar e o peixe comeu ele. Olha que coisa terrível. Mas o peixe estava cumprindo um propósito de Deus. O peixe não estava como Jonas
Aquele animal marítimo não estava como Jonas, desobediente. Aquele animal estava cumprindo um propósito eterno de Deus. Aquele animal estava cumprindo uma obediência pelo qual Deus determinou. Você vai virar barco, você vai levar um homem aí dentro, você vai levar ele lá para o lugar onde ele está. Mas agora nós temos um outro homem que não estava como Jonas. O Jonas tinha perdido o controle, tinha tomado o controle da sua vida e tirado das mãos de Deus. Mas agora tem um homem chamado Paulo, que ele não perdeu o controle. Jesus controlava a vida dele em todo instante. Agora esse Paulo, ele não estava indo como Jonas a pregoar uma palavra de Deus. O Paulo estava indo preso para Roma. O Paulo estava indo em cárcere por cumprir a vontade de Deus. No meio do caminho vem também o problema. O Paulo começa a avisar o marinheiro: vamos parar, essa navegação vai ser difícil. O marinheiro diz que o carcereiro confiava mais no marinheiro, no chefe do navio, do que no Paulo. Mas no meio do caminho eles começam a ter problema, mas o Paulo não estava como Jonas naquele momento. O Paulo não estava fugindo de Deus, o Paulo não estava longe de Deus, o Paulo estava perto de Deus, e Deus controlava a vida do Paulo. Naquela noite vem um anjo e dá um sonho Deus dá um sonho pro Paulo e começa a mostrar que ninguém naquela embarcação perderia a vida, porque Deus estava entregando a vida daqueles homens ao Paulo. O Jonas estava destruindo a vida de todo mundo no navio. O Paulo, porque ele estava ali, estava salvando a vida de todos os homens daquele navio. A diferença, irmãos, é em quem você, é no nome de quem que você está tomando as suas decisões. Enquanto Jonas fugia de Deus, trazia problema para ele e para as pessoas ao redor, o Paulo corria de encontro à vontade de Deus, e ele salvou a si mesmo e as pessoas daquele navio. Isso que era dar o controle a Deus. Isso quer dizer: Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, o Senhor pode direcionar como o Senhor quiser. Como o Senhor fala com o profeta: desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. E ele começa a olhar o oleiro fazendo aquele vaso de barro, e Deus começa a dizer: não é assim, Israel, na minha mão eu posso quebrar e fazer deles novamente como eu quiser. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, meu amado. Deus quer restituir o controle da minha vida e da sua vida. Deus quer constituir algo novo para mim e para você. Mas nós precisamos abrir mão de sentimentos, pensamentos, decisões e visões que está a nós mesmos. Nós temos que muitas vezes abrir mão de algo que nós acreditamos. Se chama preconceito. Um conceito que nós criamos e nós entendemos que é dessa forma e é desse jeito, mas às vezes não é dessa forma. Pastor, mas na vida do fulano aconteceu, mas não quer dizer que vai acontecer na sua. A individualidade de Deus entra nesse momento. Você está vendo muitas pessoas voltando do encontro felizes, cheias do Espírito Santo. Às vezes você pode estar no seu banco dizendo: e quando vai chegar a minha vez? Eu vou sentir de novo essa alegria. Pode ser hoje, se você restituir o controle de Deus neste lugar. Quero te convidar a você a ficar em pé comigo, amados. Mas às vezes você está esperando um direcionamento claro e específico. E às vezes o direcionamento que Deus vai te dar nessa noite é: abra mão de coisas que você tem que abrir mão. O jovem rico foi o que estava roubando o coração. Mas o que tem roubado o meu e o seu coração? Mas nós somos um ser dotado de inteligência, porque Deus nos deixou essa inteligência. Só que muitas vezes essa inteligência rouba os planos. Nós achamos que a nossa sabedoria, nós achamos que a nossa inteligência, que os nossos planos serão infalíveis. Esses dias eu estava vendo algo, eu estava conversando, eu acho que é com a Silvana e o pastor Geraldo indo para o encontro. Eu estava falando em casa também com a Suzane. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, esses dias eu vi algo que eu achei incrível. Eu estava falando com a Suzane sobre uma tempestade solar que pode acabar com a internet. Esses dias estavam estudando. Mas olha para você ver, eu escutei uma pessoa dizendo: não, Deus, um ateu falando numa entrevista acerca disso, e falando assim sobre se acabar, eclodir um outro problema. As pessoas que trabalham com o digital, eles resolvem o problema, porque eles não dependem do físico, muitas vezes nem sair da sua casa, não é verdade? Às vezes, eu estava vendo esses dias a NASA falando e fazendo um alerta sobre uma tempestade solar que pode deixar inoperante a internet por vários meses, se ela atingir a Terra. Bom, se Deus quiser fechar os céus e a terra, Ele fecha. Se Deus quiser acabar com o inimaginável, Ele acaba. E Ele só precisa abrir a boca dele e dizer: acabe, acabou tudo. Porque diz a palavra que tudo subsiste por Ele, para Ele. Você não existe por si mesmo, você existe para a glória de Deus.
Ah, pastor, mas tem pessoas que não dão glória a Deus. Mas diz o Paulo, a igreja de Filipenses, que naquele dia, até quem não acreditou vai se dobrar diante dele, vai se ajoelhar diante dele, a língua dele vai começar a falar automaticamente que o Senhor é o Senhor de todos os povos. Não tem como fugirmos. Só que nós temos um Deus tão maravilhoso que Ele quer ter o controle da minha vida e da sua vida. E o controle de Jesus é maravilhoso. Jesus estava no barco, e eu quero findar a isso. Jesus estava num barco com os discípulos, dormindo ali na polpa do navio. Começam agora os ventos e as tempestades. Os discípulos correm para Jesus e falam assim: Senhor, não te dá que perecemos. Jesus vai e vira para aqueles homens de pequena fé, por que duvidastes? Diz a palavra que Jesus levanta e Jesus dá uma ordem para o vento e uma ordem para o mar: cala-te, ó vento, e aquieta-te, ó mar. A Bíblia diz que depois que Jesus deu aquela ordem, o vento se aquietou, o mar se aquietou, e diz a palavra que veio grande bonança. Os discípulos viram um para o outro e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Se Jesus estiver no nosso barquinho, que é a nossa vida, querido, a nossa vida vai bem. Se Jesus está, e por mais que para você pareça que Ele está dormindo, que Ele não dormita, diz a palavra do Senhor, Ele não dormita, Ele não descansa, Ele não para, é insondável. Mas se Jesus estiver direcionando a minha vida e a sua vida, você pode ter certeza que nós vamos chegar em um lugar que vai ter bonança para as nossas almas. O que nós precisamos muitas vezes é um toque, mas às vezes nós somos crente demais, às vezes nós somos experientes demais, às vezes nós somos velhos demais na fé, às vezes nós já temos tempo demais, às vezes nós já conhecemos tudo da igreja, só não sentimos o toque de Deus. Nós temos que muitas vezes nos quebrar diante desse Deus e falar: Jesus, toma controle da minha vida, tome controle dos meus sonhos, dos meus planos, Senhor. E às vezes você vai lutar contra você mesmo. Às vezes eu vou ter que dizer: Kleber, fica quieto, Kleber, aquieta-te, não faça nada, espere no Senhor. Às vezes nós vamos lutar contra nós mesmos, contra os impulsos da nossa alma que quer resolver algo. Mas eu quero te dizer, querido, se Jesus te mandar resolver, faça, porque se você fizer, algo novo vai acontecer na sua vida. E é isso que nós estamos precisando, abrir mão das coisas velhas para dar lugar para o novo.